Amém? Graça e paz, irmãos. É maravilhoso nós vivermos essa oportunidade que o Senhor nos concede. Não apenas de estarmos reunidos como povo. Não é só isso. Isso é muito bom. Isso é algo que Deus fez e que é muito bom. Mas o mais excelente é o privilégio que o Senhor nos dá de estarmos na sua presença. De nos achegarmos aos seus pés. E o Senhor tem nos dado essa oportunidade e que você possa desfrutar de todo o teu ser, de toda a sua alma. Convido você para abrir vossa Bíblia na segunda epístola, segunda carta. Segunda carta de Pedro, o capítulo de número 1. O Lucas leu o texto como leitura inicial deste culto. Mas eu gostaria de fazer novamente essa leitura para que todos aqueles que porventura tenham chegado um pouco depois possa também acompanhar a leitura desta palavra, que é a palavra do Senhor. Capítulo 1 de 2 Pedro diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doado todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo vós reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé e virtude, com a virtude o conhecimento, e com o conhecimento o domínio próprio, e com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, e com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurais com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto precedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Louvado seja Deus, você pode tomar assento. Glória seja dada ao Senhor. Amados, quando nós olhamos para essa palavra, e quando estava a meditar, o Senhor traz o tema para essa mensagem, que está exatamente no capítulo 1, expressa isso, que é o contexto daquilo que Pedro aborda nesta carta: fé, conhecimento e crescimento espiritual. Fé, conhecimento e crescimento espiritual. Quando nós olhamos para o contexto dessa mensagem, amada, desta carta que o apóstolo escreve, nós vemos que Pedro, ele tem total capacidade
de expressar aquilo que ele estava anunciando, que ele estava ensinando e aquilo que ele estava despertando aos seus ouvintes, primeiro como um pastor daquela igreja, como apóstolo do Senhor Jesus, mas também por aquilo que ele já havia vivido outrora. A vida de Pedro, até ele ter uma maturidade espiritual, ele passou por processos e por algumas decepções na sua vida, alguns fracassos, em detrimento das suas atitudes. Pedro era um homem que ele tinha muitas vezes atitudes repentinas. Ele não pensava muito antes de agir, mas ele agia. E aí, por causa dessas atitudes incontroláveis, que não estava dentro de um processo de sabedoria, de entendimento, fez com que ele sofresse algumas decepções, algumas frustrações. A última delas foi quando ele negou Jesus. Ele que afirmou a Jesus que de maneira alguma o negaria, mas por ele ter falado demais, sem analisar aquilo que ele estava dizendo, sem ter noção sobre aquilo que ele iria passar mais à frente naquele processo, ele então diz: olha, Senhor, eu não negarei a Ti. E quando ele viu a coisa arrochar para o lado dele, porque ali os que estavam perseguindo Jesus, aqueles que aprisionavam Jesus, não queria apenas ter Jesus, mas eles ameaçavam também aqueles que eram seguidores. E Pedro foi afrontado de tal maneira que ele não pôde afirmar, através das suas atitudes, aquilo que ele tinha dito pelas suas palavras. E então nós vemos que, embora ele tenha passado por todo esse processo, Pedro aprende algo maravilhoso e ele experimenta uma transformação, de maneira que ele possa abordar essa temática conosco de uma forma muito apropriada, com detalhes e com muita firmeza sobre aquilo que ele estava dizendo, sobre esta fé que ele denota aqui de uma maneira muito, muito especial, amado, porque ele não apenas fala na fé, mas ele diz uma fé igualmente preciosa. Ele já tem ali algo que pôde brotar no seu coração, dele analisar que fé era essa. E que muitas vezes nós ouvimos falar de fé, mas nós vemos que as pessoas colocam sua fé em tantas outras coisas, mas não tiveram ainda a oportunidade de experimentar da maneira que Pedro teve, desta fé preciosa, esta fé que o levou a crer no Senhor Jesus, o levou a padecer por causa do Senhor Jesus, o levou a ter maturidade espiritual através desta fé. Esta fé que ele traz ali um adjetivo de uma qualidade dessa fé. Uma fé preciosa, porque quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vemos que esta fé, ela não é a fé voltada a qualquer coisa ou a alguma situação, mas ela está voltada à pessoa de Jesus Cristo. A Cristo Jesus, este Jesus enviado dos céus, este Jesus que é o Redentor e Salvador. E Pedro experimentou esta certeza no seu coração, de que Jesus era aquele que ele ouvia falar e que os seus olhos contemplaram, que ele caminhou junto e que ele pôde ver e presenciar todo um processo de redenção que o Senhor operou através da cruz do Calvário. Pedro, ele afirmava que esta fé era preciosa porque ela denotava um princípio maravilhoso que vem da parte do Senhor, que nos leva a experimentar a graça e a paz no Senhor Jesus. Isso que nós ouvimos aqui hoje, aquilo que o mundo não compreende, quantas vezes nós falamos e o mundo não compreende, mas para que eles possam compreender, e Pedro começou a compreender a partir do momento que ele entende esse processo da salvação por meio de Cristo, e ele vê o poder do Senhor atuando, de Deus atuando através de Cristo Jesus. E então, ele
começa a epístola já demonstrando, amado, o conhecimento e exaltação desta fé que ele adquiriu, desta confiança que ele adquiriu através deste processo que ele passou. Era maturidade, não era algo experimental que Pedro estava dizendo, mas era algo que ele tinha já vivenciado. Mesmo nos seus fracassos, mesmo nas suas pisadas de bola, ele tinha experimentado algo sobrenatural da parte do Senhor, ao ponto dele falar com propriedade aos seus ouvintes, que eles precisavam trazer a evidência, e ele trazia isso já na saudação dele: olha, vós, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Pedro havia, amados, visto que aquilo que outras pessoas apenas ouvia falar dessa promessa da vinda do Messias, mas Pedro havia contemplado, Pedro havia estado no momento em que o próprio Deus revela isso através do Espírito Santo, dizendo: eis o meu filho amado, e ele pôde ouvir aquela voz, ele estava presente. E então ele se alegra e saúda aqueles que também obtiveram essa fé. Essa fé que não está denotada apenas em algo físico, mas essa fé que transcende este patamar terreno, físico, perecível, que pode se acabar a qualquer momento, mas ele estabelece algo que nós vivemos hoje. Nós não contemplamos Cristo, nós não contemplamos Ele face a face, nós não podemos apalpar, mas igualmente nós temos esta fé, porque esta fé vem de Deus para nossas vidas, e é algo que transcende esse espaço, transcende essa situação física, mas nos coloca de igual patamar a vida de Pedro. E por isso ele saúda aqueles que estavam ouvindo, que receberam essa fé e que ele encaminhava essa carta. Visto como pelo seu divino poder nos tem sido doado todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. E aí, quando nós, amados, olhamos para esta fé maravilhosa que vem do Senhor brotada no nosso coração e que nos encaminha aos pés do Senhor, a submissão do Senhor Jesus, nós começamos a ver que ela trata de algo muito poderoso da parte de Deus. Porque quando nós analisamos o que éramos outrora, aquilo que o apóstolo Paulo aos Efésios no capítulo 2, ele remete, ele trata sobre essa temática, nós, estando mortos em nossos delitos e pecados, esta fé que o Senhor coloca em nosso coração para que nós tenhamos ela em Cristo Jesus, ela traz a nós vida, e uma vida que não é apenas esta vida terrena e passageira que Pedro também experimentou, mas não está mais entre nós. Mas ele falava de uma vida que ele experimenta e experimentará por toda a eternidade, porque é uma vida em Cristo Jesus. Aquelas pessoas que estavam a ouvir Pedro, elas compreenderam de que o estado que elas estavam outrora era um estado de miséria, embora estivesse vida e era enganada por esta vida terrena, pelas suas capacidades, elas compreenderam que no estado que elas estavam, precisavam receber da parte de Cristo uma vida verdadeira, uma vida que transcende o natural, que coloca eles de uma forma que nos coloca em um patamar espiritual, mas. E esse patamar espiritual, ele traz sobre nós alguns requisitos, algumas responsabilidades, que nós precisamos a cada dia fazer uma reflexão através
da presença de Cristo em nós, através da ação do Espírito Santo de Deus, através de uma comunhão com o Senhor, através de um devocional de intimidade com o Senhor, para que então nós possamos analisar de que maneira nós estamos vivendo a nossa vida. Será que nós retrocedemos e estamos apenas vivendo uma vida terrena, ou estamos ainda no patamar espiritual, naquilo que o Senhor requer de nós? Porque os chamados do Senhor, eles não são apenas para viver essa vida terrena, satisfazendo os seus desejos, satisfazendo os seus projetos e planos, mas o Senhor chama para uma vida eterna, para uma vida espiritual. Assim como o texto que a irmã Cláudia leu aqui, que o Senhor que sabe os pensamentos que tem a respeito de nós. O Senhor tem planos e projetos para as nossas vidas, amados, que transcende a nossa capacidade intelectual, que transcende a nossa capacidade de analisarmos como humanos, mas que nós precisamos experimentar de uma forma pronta e lançarmos de todo o nosso ser, de todo o nosso coração, para que então Ele realize o seu plano e projeto, porque Ele tem algo perfeito e maravilhoso para as nossas vidas. E muitas vezes nós queremos apenas nos agarrar àquilo que é físico, e então nos envolvemos com esta vida apenas de um conceito e de uma forma terrena. E a vida que o Senhor quer que nós tenhamos a partir de Cristo Jesus, amado, a partir do momento que nós recebemos este Cristo, esse Redentor e Salvador, é que nós possamos experimentar de uma forma plena e verdadeira aquilo que recai sobre nós, a partir do momento que nós renunciamos a nossa vida passageira e entregamos a nossa vida ao Senhor. É experimentarmos uma vida eterna com princípios e valores que esteja dentro do propósito do Senhor. Deus quer que assim nós vivamos a cada dia. O poder de Cristo, amado, nos supre com todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. E aí, em alguns textos, alguns tradutores tiraram o valor dessa palavra vida, porque ele expressa apenas como essa vida que nós vivemos aqui, mas esta vida que o Senhor está falando na palavra, e que Pedro quis abordar aos seus leitores, aos seus ouvintes, não é apenas uma vida passageira, mas Ele quer que nós possamos tomar posse em Cristo Jesus de tudo aquilo que o Senhor nos dá, nos supre, nos conduzindo a uma vida de intimidade, uma vida de devoção, uma vida que nos remete a esta piedade. E esta piedade nós buscamos o entendimento de que era uma vida devocional, uma vida devota ao Senhor, entregue aos propósitos do Senhor. Não é preocupada apenas com as questões que nós vivemos aqui. E quantas vezes estas questões que nos envolvem nessa vida terrena quer nos sucumbir de tamanhas preocupações que menosprezamos ou que deixamos de lado aquilo que é precioso, aquilo que Deus realmente quer que nós vivamos, esta intimidade verdadeira. E aí quando nós olhamos para aquilo que Pedro falava sobre as promessas, os irmãos já ministraram aqui hoje sobre isso. Porque Diácono irmão Jackson vai ler o texto que fala sobre isso. Pedro, ele estava referindo aquilo que Jesus havia dito, Jesus havia ensinado que ele tinha algo a ser manifesto sobre os seus discípulos, e que Pedro aqui já estava escrevendo a leitores, a ouvintes que tinham entendido de que isso já era manifesto e que o Senhor já tinha dado. Ou seja, a presença do Espírito Santo, que outros não tiveram essa oportunidade de tê-lo ao seu lado, dentro da sua vida, o Senhor já tinha enviado essa promessa. Era algo que estava apenas no âmbito de promessa quando Jesus estava aqui, mas que ele já tinha cumprido, e Pedro sabia disso, e ele experimentava este poder transformador, este poder que mudou de patamar a sua vida através deste entendimento, porque ele foi submisso ao Senhor. Ele ficou ali esperando que do alto fosse revestido ele de poder. Ele pôde obedecer depois que ele entendeu
que não era pelas suas capacidades, não era pelas suas razões, não era pelas suas palavras que era manifesto o poder e a graça do Senhor, mas sim na dependência de Cristo Jesus. Ele então pôde submeter ao princípio de esperar o tempo do Senhor, de esperar a promessa do Senhor. E ele então pôde experimentar uma dessas promessas. A ação do Espírito Santo na sua vida. Ele ser revestido de unção, da graça, do poder sobrenatural do Senhor. E uma outra promessa que o Senhor nos trata nesse texto, e que Pedro toma posse disso, é estar de posse da palavra de Deus. É não abrir mão da palavra do Senhor, como diretriz, como algo que o sustentasse, algo que o direcionasse, algo que estabelecesse preceitos e valores na sua vida e que ele pudesse confiar todos os dias. Pedro entendeu que ele precisava tomar posse desta palavra, como foi dito aqui, que é bússola e que é manual. Nós precisamos entender que a palavra do Senhor é manual, é regra de fé e prática para as nossas vidas. E aí, amado, nós podemos fazer uma análise sobre o contexto de vida que o mundo tem vivido, e principalmente no nosso país, em que tem se levantado várias perseguições contra a igreja do Senhor e contra a palavra de Deus. Por que o inimigo quer que nós deixemos de lado e não percebamos o valor e a importância da palavra do Senhor? Porque esta palavra, ela nos conduz a Cristo Jesus. Esta palavra nos conduz a vivermos uma vida transformada. Esta palavra, ela nos conduz a estabelecermos preceito em nossas vidas que nos remete a uma obediência ao Senhor, a trilharmos na sua vontade e fazermos com que a nossa vida possa ter preceitos que agradam o coração de Deus. E que nos traz a um patamar não apenas terreno, mas vidas espirituais, vivendo cheios da presença do Senhor, cheios da unção, da graça de Deus, tendo uma visão não apenas limitada com preocupações aqui dessa terra, mas almejando os céus e cumprindo os propósitos do Senhor. Quando eu digo que já ministraram aqui, porque tudo aquilo que o Senhor tratou no decorrer desse culto, ele remete àquilo que o Senhor quer tratar através dessa mensagem às nossas vidas. Quando nós, amados, nos nutrimos pelo conhecimento de Cristo e de sua palavra, nós crescemos espiritualmente. Nós precisamos entender de que a palavra do Senhor, ela é indispensável para as nossas vidas, ela nos traz esse nutrir de tal maneira que nós experimentamos crescimento espiritual. Mas precisamos não apenas conhecer como conhecimento científico, não. Inclusive, tem até uma versão que foi lida aqui hoje, que fala como conhecimento ciência. Esse conhecimento que Pedro aborda aqui, ele vai muito além da ciência, amado. Esse conhecimento que Pedro aborda aqui é algo de não apenas conhecer, mas estar vivendo de uma intimidade submissa ao querer e à vontade do Senhor. Não é apenas conhecer como eu conheço uma receita de bolo, mas nunca faço ela e nunca pratico. Não. O conhecimento que Pedro estava dizendo de nós termos de Cristo é o conhecimento que o Senhor nos chama a experimentarmos como salvos em Cristo, de uma intimidade, a vivermos na sua submissão, numa entrega genuína e verdadeira. Esse é o conhecimento que o Senhor quer que nós tenhamos dele. Porque quantos intelectuais sobre a face da terra têm conhecimento desse texto da palavra do Senhor, mas não vivem em obediência e estão destinados a uma eternidade sem Deus, a morrer, porque essa vida aqui findará, a morrer eternamente, porque não entenderam, não compreenderam que o conhecimento que o Senhor quer que nós tenhamos é um conhecimento de intimidade, é um conhecimento de submissão, é um conhecimento de entrega, é um conhecimento que nos leva a uma vida de devoção plena ao Senhor.
Receber a Cristo como Senhor e Salvador é apenas o começo, amado, de uma maravilhosa obra que Deus quer realizar em nossas vidas. Talvez você diga e se alegre disso: olha, eu recebi a Cristo. E muitos dos que estavam caminhando com Cristo também tiveram essa atitude. Só que no momento que vieram as lutas, as perseguições, as situações que os afligiam por causa daquela decisão, por causa daquela declaração que fizeram, eles retrocederam, eles caminharam de volta àquilo que eles viviam outrora. Mas receber a Cristo, amado, é apenas um começo de um trabalhar de Deus em nossas vidas, naquilo que Ele vai completar uma obra maravilhosa em nós, e nós precisamos entender isso. Pedro, ele achava que ele já tinha recebido a Cristo, e por ele ser apóstolo, ele já podia fazer tudo. Uma das atitudes que Pedro ele tomou foi quando os soldados chegaram para prender Jesus, ele arrancou de sua espada e cortou ali a orelha daquele soldado. Por um ímpeto humano, por atitude humana impensada, sem direcionamento de Deus. Ele ainda não tinha compreendido, ele não tinha experimentado ainda o moldar de Deus na sua vida. Ele tinha recebido o chamado, ele tinha compreendido que era necessário ele caminhar com o Senhor, mas aí não tinha totalidade de entendimento para saber que ele precisava estar dentro do propósito de Deus. E que Jesus estava sendo preso e ele seria encaminhado à crucificação, e aquilo fazia parte do propósito do Senhor. Muitas vezes nós recebemos a Cristo, mas não queremos nos submeter à vontade do Senhor. Não queremos anular aquilo que nós temos como vontade e nos deixar sermos moldados pela ação de Deus em nossas vidas. E o Senhor quer que nós experimentemos isso. Quando nós plantamos, amados, uma semente, nós vemos que esta semente, para ela nascer, ela morre. Essa semente, para ela nascer, para ela produzir vida, uma planta nascer, a semente vai deixar de existir. E então nós vemos que essa planta começa a crescer, e ela precisa ser nutrida, para que então ela produza fruto. E nós, como servos do Senhor, como cristão, nós precisamos entender que quando nós aceitamos ao Senhor é apenas o primeiro passo. Nós estamos mortificando a nossa carne, nós estamos renunciando o velho homem. Nós precisamos então crescermos na graça do Senhor, na submissão, no entendimento, na presença do Senhor, para que então nós possamos produzir o fruto. E o Senhor tem como objetivo nos tornar pessoas que produzam como discípulos, como servos, como filhos do Senhor sobre a face da terra. Pedro, ele chamava a atenção dos seus ouvintes através desta carta, para que entendesse que aquilo que nós precisamos para sermos filhos do Senhor, discípulos do Senhor, o Senhor já tinha nos dado, Ele já tinha enviado sobre nós, e que nós precisávamos então ter uma vida entregue, consagrada ao Senhor, que é uma vida de piedade, e que esta vida de piedade pudesse nos levar a cada dia mais conhecimento do Senhor. E aí ele pega e traz sobre nós, e para esclarecimento dos seus leitores, algumas características que nós precisamos para termos esta vida com o Senhor, para vivenciarmos este manifestar de Deus, este crescimento, e possa nos levar a cada dia a sermos produtivos na sua obra, porque não apenas para uma vida eterna que o Senhor nos chamou, mas Ele quer que nós sejamos pessoas, servos, que possamos dar fruto, assim como Pedro, ele pôde produzir isso, amado. Pedro, na sua vida
cristã, na sua vida terrena como discípulo do Senhor, ele pôde experimentar a manifestação da graça e do amor de Deus por meio da sua vida, e ele pôde levar ao conhecimento de outros desta graça e deste amor que foi manifesto ali na cruz do Calvário. E então ele pôde se alegrar. Ele pôde ver que aquilo que ele estava defendendo outrora era algo que precisaria sim ter sido lançado fora, mas ele havia experimentado algo maravilhoso, que ele então começava a investir pesado nesse propósito. Ele não estava para brincadeira. Pedro então começa, a partir do momento que ele entende esse processo, esse chamado de Deus, ele começa a viver isso com todo o vigor. Aí a partir do versículo 4, ele diz assim: pelas quais nos tem sido doado todas as suas promessas, ou todas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vos remindo com toda a vossa diligência. Aqui está, amado, de ação produtiva. Essa diligência aqui não é você ficar parado, nós ficarmos parados, ouvindo e vendo o trem passar e nada podemos fazer, não. Essa diligência aqui é atitude, é prontidão, é nos colocar ao dispor, é fazer com que aquilo que nós compreendemos, aquilo que nós recebemos da parte do Senhor, ela possa ser aplicado em nossas vidas e na vida de outros, e que então nós possamos buscar a manifestação do poder de Deus através das nossas vidas, e que possamos fazer aquilo que está dentro da vontade do Senhor. E ele diz, olha, associar essa diligência, essa vontade, esse querer fazer, com a fé. Com a fé que você tem em Cristo. Essa fé possa vir e produzir em ti virtude. Virtude. São qualidades, amados, que nós precisamos ter. Quando nós vamos fazer uma seleção de um candidato, nós olhamos para as virtudes que ele tem. E os que se destacam são aqueles que sabem fazer de forma diferente, diferenciada, que realmente ele se esmerou em conhecer e exercita aquele realizar. Não guarda apenas o conhecimento, não é apenas aqueles intelectuais que têm apenas conhecimento para si, mas não conseguem transmitir isso aos outros. E essa virtude que o Senhor, que Pedro chama que nós tenhamos, é uma virtude de servos do Senhor, é que nós possamos ser notados não apenas como membros de uma igreja, mas como filhos do Senhor Jesus, como cidadãos dos céus, como pessoas que possam ser a presença de Cristo sobre essa terra, como sal desta terra, como luz do mundo. Esta é a virtude que Pedro chama a atenção dos seus leitores, para que então possa começar a ter, e junto com essa virtude, possa somar o conhecimento de Deus. Esse conhecimento que Pedro começou a ter a partir do momento que ele começou a trilhar com o Senhor. Ele começou a fazer a vontade do Senhor. Ele não apenas usava de sua diligência, ele que era sempre pronto a estar fazendo, mas ele começou então a fazer com que essa diligência ela fosse associada a uma virtude que vem do Senhor, a uma virtude de servo do Senhor Jesus, a uma virtude de discípulo, de apóstolo do Senhor Jesus, e ele então começa a buscar da intimidade com o Senhor o conhecimento, e a cada dia nós vemos que Pedro foi aperfeiçoado no Senhor, e a manifestação do poder de Deus era expressa na vida de Pedro, porque ele buscava essa intimidade, e com o conhecimento, o domínio próprio. Olha só o que Pedro está tratando, domínio próprio. Ele, que era impetuoso,
Ele que não podia mexer, que já estava... Pedro está falando de domínio próprio. Porque ele aprendeu que ele precisava ter este domínio sobre a sua vida e sobre aquilo que era produzido pela sua carne. Ele precisava dominar para que então pudesse direcionar dentro do propósito do Senhor. E quantas vezes, amados, nós apenas nos desculpamos porque falhamos na nossa caminhada, mas esquecemos de analisar se nós temos exercitado o domínio próprio em nossas vidas. Se aquilo que a carne muitas vezes alvora de querer fazer algo em nossas vidas, e nós então nos posicionamos como servos do Senhor, como remidos pelo sangue do Cordeiro, e então lançamos aquilo que quer nos levar a tropeçar, nós lançamos fora, nós dominamos aquela ação. E não permitimos que aquilo que nós venhamos fazer seja apenas pelo nosso ímpeto, pelas nossas vontades, mas que então nós possamos ter um autocontrole, de maneira que possamos experimentar a vontade do Senhor. Quando nós olhamos para a primeira carta do apóstolo Paulo a Coríntios, capítulo 9, Paulo ele nos traz algo maravilhoso, que nos remete a entendermos este propósito. Porque nesta carta, a partir do versículo de número 24, olha só o que o apóstolo Paulo, ele trata conosco. Não sabeis vós, os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Paulo está tratando aqui sobre disciplina, amado. Domínio próprio é termos disciplina. Nós vivemos a manifestação de um falso evangelho em que tudo nós podemos fazer e que Cristo nos aceita porque Ele é amor. E aí as pessoas não se dominam, mas elas deixam-se levar pelas suas paixões, pelos seus desejos, e elas se lamiam de toda aquela sujeira e quer também servir ao Senhor. E aí quando nós olhamos para esse texto, que ele contextualiza algo terreno, de que um atleta, para ele alcançar o prêmio, ele precisa ter autocontrole, ele precisa ter uma disciplina e ele precisa correr dentro dos propósitos, dentro dos princípios que são estabelecidos, ou seja, dentro de uma regra proposta para que então ele seja intitulado vencedor. E muitas vezes nós, como cristãos, nós não queremos experimentar isso, nós não queremos nos dominar, e então deixamos que as nossas vontades da carne, possa prevalecer sobre o querer de Deus em nossas vidas. Pedro ele diz para que juntemos ao domínio próprio a perseverança, permanecermos firmes, amados, mesmo que as circunstâncias sejam adversas. Ali naquele texto de 1 Coríntios, nós vemos que também, para que um atleta ele alcance a vitória, não é algo simples, mas ele precisa persistir. Muitas vezes alguém está tentando passar à frente, mas ele precisa somar força, porque ele tem que alcançar aquele objetivo. E nós precisamos ter esse entendimento, que embora o inimigo se levante com diversas situações nas nossas vidas, nós precisamos estabelecer uma perseverança aos pés do Senhor, não abrirmos mão dessa intimidade com o Senhor, embora o vento tumultue de todas as maneiras, mas você precisa se entregar de forma perseverante.
E junto com essa perseverança, a piedade. Quando nós olhamos para o dicionário, ele diz que piedade está conotado como adorar bem. Piedade estar como fazer algo perfeito para o Senhor. Quando eu disse que é estar de uma vida devota, de uma vida entregue, de uma vida consagrada, é estar realmente buscando no Senhor esta adoração perfeita. Nós precisamos ter uma vida de piedade, amados. É fazer as coisas que o Senhor nos chamou de uma forma que agrada ao coração de Deus. Não de uma forma relapsa em que nós somos contaminados pela influência do mundo, de fazer as coisas de qualquer maneira, de não termos compromisso, de não termos aquilo que o Senhor requer de nós, fidelidade a Ele. Nós precisamos agir com perseverança e piedade. E a piedade nós precisamos ter fraternidade. Fraternidade. É você se preocupar com o outro. É você gostar de estar junto. Sofrer o sofrimento do outro. Se alegrar com a alegria do outro. É quando nós convidamos para um culto de oração, de clamor, de intercessão em favor de uma situação de um irmão, você sentir a dor daquele irmão, porque você tem amor fraterno. Você começa então a perceber que a fragilidade do outro, ela também te impacta, ela precisa ser sanada, porque isso faz parte de um amor fraterno. Isso faz parte de um cuidado. E Pedro, ele chama para que nós juntemos a tudo isso. E a última característica que Pedro nos chama a termos é amor. Aí este amor não está apenas dizendo no âmbito terreno, no âmbito natural. Mas o amor ágape, o amor que é capaz de fazer sacrifícios. Este amor que Jesus teve por nós, este amor que não, mesmo não tendo merecimento, Ele nos amou. E este amor, amados, e estas características, nós não podemos ter por nós mesmos. Nós não podemos ter estas características que Pedro, ele linka aqui nesta carta como algo a ser cultivado em nossas vidas, mas nós precisamos buscar em Deus. Nós precisamos buscar através do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, através de mortificarmos a nossa carne, para que então o Espírito do Senhor possa então vivificar as nossas vidas e aquilo venha a ser manifesto. Essas qualidades, essas características de um verdadeiro cristão, ele possa ser manifesto. E qual o propósito desse chamado de Pedro aos seus leitores e a nós nesta noite? É nos tornarmos, amados, pessoas que possam ser frutíferas na obra do Senhor. Pedro, ele estava ali, já escrevendo a segunda epístola, e como ele relata nessa epístola, ele já estava de partida. Ele dizia que já estava a sair daquele tabernáculo, como o próprio Jesus já havia revelado a ele. Mas uma preocupação que Pedro tinha, e por isso ele escrevia isso, é que os seus leitores, que os seus ouvintes pudessem entender que era necessário ter esta reflexão, esse entendimento desta vida regada pelo Espírito Santo de Deus, desta vida consagrada ao Senhor, e que esta vida pudesse produzir fruto a todo tempo. Ele já estava encerrando a sua carreira, mas ele queria continuar, ele ainda se esforçava em influenciar outras pessoas que continuariam a levar este evangelho, a levar este Cristo Jesus que salva, que liberta, que cura, que transforma, este Jesus que dá nova vida e vida eterna
a outras pessoas. E ele adverte de quando nós não percebemos, ou quando nós não vivemos aquilo que ele está denotando. Ele diz assim, porque estas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, faz com que não sejais nem infrutuosos, nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez maior, com empenho, com esforço, com entrega, se impulsionando para este propósito, confirmar a vossa vocação. Mas, pastor, eu estou procurando minha vocação até hoje. O Senhor te vocacionou para você ser discípulo, para você ser filho, para você ser anunciador do Evangelho. Esta foi a vocação maior que o Senhor nos deu, amado. Sendo filhos do Senhor, tornarmos-nos cristãos, cristinhos, de maneira a tal que nós possamos anunciar o Evangelho a outros, e estas pessoas possam experimentar e serem transformadas, e da mesma maneira elas comecem então a fazer. Essa foi a vocação que o Senhor tem nos chamado, e nós precisamos entender isso. Confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto precedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Nós fomos eleitos em Cristo Jesus, para sermos cidadãos dos céus, para termos vida eterna. E nós precisamos fazer com que isso, amado, seja vivo em nós. Porque se nós não vivermos isso, nós estamos caminhando para um passo atrás, para estarmos novamente tendo as mesmas atitudes que tivemos outrora. E aí nós vemos lá no capítulo 20, no versículo 22 do capítulo 2, com eles acontecem o que diz um certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se ou a remover-se no lamaçal. Pedro, ele não queria que aqueles que eram seus ouvintes, que aqueles que já tinham sido conhecedores desta fé em Cristo Jesus, viesse viver uma vida desapercebida ao ponto de voltar às suas práticas antigas, a viver enlameado pelo pecado, e muitas vezes de uma forma natural, ao ponto de não se perceber. Você já viu porca ou um porquinho reclamando porque está na lama? Você acabou de lavar. Eu falo isso porque eu já vivi essa experiência, porém fazendo. Lavava o isqueiro lá, deixava limpinho, lavava os bichinhos, ficava tudo limpo. Daqui a pouco acontecia, estavam eles rolando em cima da sujeira. E era achando bom. Nós não podemos, amados, de maneira alguma, cair neste erro de, conhecendo o amor de Cristo, desfrutando da sua graça, do seu poder, voltarmos como era outrora, estarmos no mesmo estado, mortos, através dos nossos delitos e pecados, por meio dos nossos delitos e pecados mortos, imundos, na presença de Deus novamente. E talvez enganando-nos, porque achamos que ao soar da trombeta, a Cristo vir nos buscar, nós seremos recolhidos aos braços do Senhor, mas continuaremos na lama, se não refletirmos. E nós precisamos ter esse discernimento e possamos exercitar esta palavra no nosso coração.
Jesus nos chamou, amado, para sermos cidadãos dos céus. Mas esses cidadãos dos céus peregrinando sobre a terra, sendo sal e luz neste mundo, sendo diferencial desta terra, reluzindo a sua glória, trazendo transformação no nosso meio, onde o Senhor nos conduzir, que nós possamos fazer a diferença. Assim como foi testemunhado aqui hoje, o Espírito Santo de Deus se encarregou em tratar de uma maneira poderosa, porque Ele também testificou isso. É isso que o Senhor quer que nós sejamos, testemunha dEle. E então nós possamos nos alegrar com os seus frutos. Pedro, ele se alegrava. E ele se alegrava de tal maneira com aquilo que Deus tinha feito através da sua vida, que ele queria que as pessoas tivessem o mesmo entendimento e pudessem ser frutuosos como ele foi na sua caminhada com o Senhor. Que Deus possa abençoar a sua vida. Eu gostaria de pedir que você se colocasse em pé. Eu sei que a hora está avançada, mas eu gostaria que você fechasse os seus olhos e que você fizesse uma reflexão sobre a sua vida, mediante aquilo que foi ministrado através da palavra do Senhor nesta noite. Talvez o Espírito Santo, no momento que eu falava, ele ministrava o seu coração e mostrava-lhe exatamente aquilo que você não deveria estar fazendo, mas você voltou à prática daquilo que outrora você vivia. E o Senhor, nesta noite, quer fazer um conserto com a sua vida, quer fazer com que você possa voltar ao caminho, possa permanecer alicerçado na presença do Senhor e possa se alimentar da seiva do Espírito Santo de Deus, possa se alimentar da palavra, este alimento eterno que produz vida e vida eterna e que possa conduzir você ao trilhar com o Senhor. Se você está aqui nesta noite, amado, talvez você tenha estado se acomodado com o meio, estado acomodado com esse contexto deste mundo e que tudo é possível, tudo pode fazer, que nada tem a ver, e talvez você tenha se contextualizado com isso, mas se esqueceu de algo que o Senhor te chamou para uma nova vida. E no momento que Ele te chamou, Ele disse: renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E talvez você tenha esquecido deste chamado e desta ordenança do Senhor, e você tenha trazido consigo as suas mazelas, os seus erros, e talvez você tenha até deixado o lar, mas você voltou ao lar para pegá-los novamente. E o Senhor te convida nesta noite a um concerto. E se o Senhor faz isso conosco nesta noite, amado, é porque Ele tem um propósito de redenção em nossas vidas. Aquilo que Ele tem para nós é nos conduzir para uma vida eterna, para uma vida plena na Sua presença, para uma vida que desfrutemos das Suas grandezas, dos Seus feitos, e que possamos nos ver eternamente, face a face com Ele. Se tem alguém aqui nessa noite, eu gostaria de convidar você para vir aqui à frente e nós vamos orar por você. Talvez você vai dizer: mas alguém vai me olhar. Eu gostaria que você não se incomodasse com isso. Porque se alguém aqui neste lugar que vai ter ainda um olhar para você de forma crítica a apontar, eu convido também essa pessoa que esteja pensando dessa maneira a vir aqui também, porque precisa de transformação, precisa ser regenerado para ter uma vida em comunhão com o Senhor, um olhar de amor, de graça, de misericórdia. Se tem alguém aqui nesta noite, convido você, não perca tempo. É a oportunidade talvez que você está tendo do Senhor, de uma remissão, de uma transformação, de um caminhar para a nova vida, uma vida com Cristo de forma plena e verdadeira. Pai, diante da Tua presença, Senhor, eu quero apresentar a Tua igreja. Ó Deus, as vidas que ouviram, ó Pai amado, esta mensagem, esta palavra aí que estão sendo ministrada pelo Senhor. Ó Deus, talvez não seja aqui neste lugar, mas esteja sendo alcançado através, ó Deus amado, ó Pai Deus, das redes sociais, ou talvez, Senhor, do outro lado da rua, Senhor, ó Deus, ouvintes que estão ali, Senhor, atentos ao que está sendo ministrado aqui nesta noite. Tu sabes, Senhor, porque os Teus olhos contemplam, aleluia.
Os teus olhos contemplam, os seus olhos veem. Por isso, Senhor, ó Deus amado, nos ordenou nesta noite a fazermos este convite. Pai, que o Senhor possa ir de encontro e transforme, Senhor. Ó Deus amado, que eles possam sentir, ó Pai amado, os teus braços, Senhor, acolhedor, esses braços, Senhor, ó Pai amado, que cuida, esses braços, Senhor amado, que protege, esses braços, Senhor, que redime, que transforma, esses braços, Senhor, que traz refúgio. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa manifestar o teu poder, e que o Senhor possa transformar, ó Deus amado, as nossas vidas, de maneira, Pai amado, que nós não possamos, ó Deus, de maneira alguma, ó Deus, estar dando passo atrás na nossa caminhada com o Senhor, mas que nós possamos ser despertados, ó Deus, uma vida de retidão, de santidade, Pai. Uma vida frutuosa, Senhor. Uma vida, Senhor, que possa glorificar o Teu nome. Que possa ser, ó Pai, como o Senhor, ó Deus, a Tua filha testemunhou aqui nesta noite. Ó Deus, de poder falar do Teu amor, de poder, ó Pai amado, levar, ó Pai, ao conhecimento desta fé, desta, Pai, desta graça, deste Jesus Redentor, deste Jesus Salvador. E, ó Deus, esta vida se alegrar, ó Pai amado, porque, ó Pai amado, se batizou. Oh, aleluia! Oh, Senhor, não há tesouro nesta terra se comparado a isso, Pai. Que nós possamos entender isso, Senhor. Não há investimento de tempo mais precioso do que, Senhor, investimos tempo em falar do Teu amor para aquele que está, ó Pai amado, sedento de ouvir a Tua voz. Pai, continue, Senhor, a fazer aquilo que está dentro do Teu propósito. Faz, ó Deus, o Teu querer, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.